Copacabana, naquele tempo, era um areião ainda. Copacabana, no começo do século XX, não tinha aquele monte de prédios, assim, aquele paredão de prédios na Avenida Atlântica. Então, Copacabana ainda era um bairro que estava começando, assim como Ipanema, todos aqueles bairros que hoje são chiquérrimos e são super cheios. Copacabana, eu acho que é um dos lugares no Brasil de maior densidade populacional. Assim, tem mais gente por metro quadrado no Brasil em Copacabana, mas naquele tempo era um bairro ainda no começo, então, assim, não precisava ser rico para morar em Copacabana. Então, lá os irmãos auxiliaram também a mãe nessa escolinha que ela fundou, assim como auxiliavam lá em Queluz. O Julinho entrou na Escola Politécnica da Universidade do Brasil, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele tempo não existia ainda Federal do Rio de Janeiro, chamava Universidade do Brasil. E, de noite, ainda ele fazia escola normal. Hoje não existe mais isso, mas a escola normal, assim, quando eu era criança ainda tinha. Na escola onde eu estudei tinha as normalistas, que eram alunas que faziam tipo o ensino médio, e quando ela terminava o ensino médio, com aquele curso, ela podia dar aula para criança, de 1ª a 4ª série. Então, isso era uma coisa que existia. Então, ele fez a escola normal, que era uma coisa que hoje não existe mais. Hoje, para você dar aula de 1ª a 4ª série, o cara tem que fazer já uma faculdade, que é de pedagogia. Mas naquele tempo, só com esse curso que equivale ao ensino médio, a pessoa podia dar aula na escola, no ensino básico. E tudo isso ainda tendo emprego na Biblioteca Nacional. Então, assim, Rio de Janeiro, no certo sentido, é uma cidade fantástica, porque tem tudo lá. Então, e assim, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro fica lá no Cafundó do Judas, mas naquele tempo ficava tudo ali pertinho, né? A Biblioteca Nacional ainda fica na Avenida Rio Branco, acho, bem no centro, e a Universidade do Brasil ficava ali, eu acho que na Urca, perto do Pão de Açúcar, onde era. Então, tudo mais ou menos ficava numa região urbana, mais ou menos perto, e ele podia se movimentar entre as coisas e fazer. Então, veja só que ele tinha muita força de vontade, porque para cursar uma faculdade, ele fez engenharia civil, ele não é matemático, ele não se formou em matemática, ele se formou em engenharia civil, mas a escola normal, e ainda trabalhar na biblioteca, então precisava ter muita força de vontade. E a partir de 1921, ele se tornou professor da escola normal, onde ele lecionou não só matemática, mas geografia, literatura infantil e uma matéria que chamava A Arte de Ler e Contar Histórias. Então, isso já fazendo parte da sua vocação natural de um contador de histórias. Aí ele casou-se com a dona Nair de Melo e Souza, que foi uma ex-aluna sua no colégio. Então, ele deu aula para Nair e casou com ela depois. Assim. Então, esse é caso de professor que se casa com aluna, e isso aconteceu com o nosso Julinho. Bom, em 1918, o Júlio César, ele já colaborava com alguns jornais na cidade do Rio de Janeiro. E ele começou a escrever contos. Porque, assim, hoje a gente não tem quase... Alguém aqui ainda lê jornal de papel? Ninguém. Mas o jornal, naquele tempo, nem o rádio ainda era uma coisa que existia. Em 1918 não tinha chegado o rádio ainda no Brasil, então ninguém ouvia nem rádio. Então o jornal era a única forma concreta de comunicação. E o jornal era tudo, não era só para as notícias. Então, numa parte do jornal tinha o quê? Literatura. Então tinham pedaços do jornal que tinha pessoas, autores que escreviam contos, que escreviam romance, dividiam em pedaços. A própria novela é uma coisa assim que é a novidade, todo dia tinha um capítulo da novela, e isso é uma coisa assim, uma leitura. Então tinha no jornal e ele começou a escrever. Só que o editor, ele entregava o conto, o editor punha um peso de papel em cima, não publicava. Aí ele começou a escrever sobre um pseudônimo, R.V. Slade. Aí ele falou, tem um cara americano que está escrevendo assim, eu traduzi. Ele chegou para o editor, falou que ele tinha traduzido um conto de um americano, aí saiu logo numa página grande assim o conto. E um dos contos que ele tem
deixa eu ver se está aqui. É esse conto aqui, da história dos 8 pães, que é uma história muito engraçada que depois virou, deixa ele acompanhar aqui, que ele vai acompanhar até do lado de lá. É uma história que uma história que depois foi reproduzida no livro O Homem que Calculava. E como é que é essa história? Então, eu vou contar como eu li no Homem que Calculava. O Homem que Calculava, basicamente, é a história de um árabe, né, de uma pessoa que era daquela região, que encontrou um outro amigo que o nome era Beremis Samir. E o Beremis Samir era o homem calculável, era um cara com uma grande capacidade intelectual de fazer conta, de contar. E aí eles foram andando, eles encontraram um terceiro homem que estava caído na beira da estrada, que tinha sido roubado e que tinha sido deixado quase morto lá. E aquele homem, eles reconheceram que era um homem muito rico da cidade de Bagdá. Eles recolheram aquele homem, ajudaram, ele falou assim, vocês me ajudem, quando eu chegar lá eu vou pagar muito bem a vocês pela ajuda. Então, o Beremis tinha 5 pães na sacola dele, e ele, o amigo, que é quem estava contando a história, tinha 3 pães. Aí falou, tudo bem, quando eu chegar lá eu vou dar 8 moedas para vocês. Então, aí eles foram, quando chegou lá ele deu 8 moedas. Então, vou lá. Quantas moedas que o Beremis, que tinha 5 pães, tinha que receber? 5? Quem acha que é 5, levanta a mão. Quantas moedas? Tinha 8 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, acabou aqui? Não acabou. Quantas moedas o Beremis, que tinha 5 pães, tinha que receber? 5. E quantas moedas que tinha que receber? Errado. O Beremis, aí ele falou, está tudo errado essa conta. O Beremis falou, eu tenho que receber 7, e o meu amigo tem que receber 1. Aí todo mundo, como assim? Você tinha 5 pães, o seu amigo tinha 3, por que você tem que receber 7 e o seu amigo tem que receber 1? Ele falou, cada vez que a gente tirava um pão, a gente dividia em 3. Cada um comia 1/3. Bom, então, 8 pães dividido por 3 tem 24 pedaços de pães. Cada um comeu 8. Então, o meu amigo tinha 3 pães, ele tinha 9 pedaços. Ele comeu os 8 pedaços dele, só pôde dar 1 pedaço. Eu comi meus 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dei 7 pedaços, então eu mereço receber 7 moedas e meu amigo merece receber 1. Aí tudo bem, ele recebeu 7 e o amigo recebeu 1, para logo depois ele dar 3 moedas que ele recebeu, deu para o amigo, ele ficou com 4 e o amigo ficou com 4. E aí ele disse assim, existe a divisão simples e a divisão ingênua. Eu tinha 5 pães, ele tinha 3, deu 5 para ele, 3 para ele. Tem a divisão correta, que é a divisão que você faz pensando bem naquilo que você está fazendo, então eu deveria receber 7 e meu amigo recebeu 1, e existe a divisão perfeita, que é aquela que todos recebem igualmente. Assim termina um dos capítulos do livro O Homem que Calculava, e essa era uma das primeiras histórias que o Malbataan escreveu sob um pseudônimo de um americano. Mas vamos adiante. Então, em conversa com um cara chamado Irineu Marinho, ele é pai de um cara assim, meio assim, desconhecido, um tal de Roberto Marinho, criou um jornaleco, uma televisãozinha assim que ninguém conhece, chamada Rede Globo, sabe? Então, naquele tempo, Irineu Marinho era dono de um jornal chamado A Noite, em São Paulo. E aí o Júlio falou, vamos fazer o seguinte, vou entrar com um pseudônimo de um escritor árabe, vou falar aqui um escritor árabe, Malbataan, e ele está trazendo, e eu vou publicar os contos no jornal como se eu tivesse traduzido os trabalhos do árabe, e aí o Irineu Marinho deu maior força, e eles resolveram fazer toda uma mistificação literária. Malbataan é mais do que um pseudônimo, ele é uma mistificação literária. Por que ele é? Porque ele em si é um personagem, tem nome,
Ali Yazid Ils-Eddin ibn Salim Rank al-Malbatahan. Então, esse é o nome do Malbatahan. Então, ele tem nome, mais do que pseudônimo, então ele é um personagem, nascido em 6 de maio, depois mesmo data de nascimento dele, só que 10 anos antes, nasceu em 1885, numa cidade chamada Mutzalit, perto de Meca, na Arábia Saudita. E ele fez seus estudos no Cairo e em Constantinopla. Para quem não sabe, Constantinopla é a cidade de Istambul, que fica na Turquia. E ele exerceu por muitos anos um cargo chamado Qaimakam, na cidade de Medina, que também fica na Arábia Saudita. E esse aqui, pelo que eu entendi, é como se fosse um prefeito. Na verdade, não é bem um prefeito, é um cara que cuidava dos peregrinos, porque todo muçulmano tem que peregrinar para as cidades de Meca e Medina uma vez na vida. Então, esse pessoal vinha e ele tinha que meio que ser quem recebia os visitantes estrangeiros e coordenava para ver se corria tudo bem assim com as visitas dos peregrinos que chegavam naquelas regiões. E após a morte do pai do Malbatahan, do personagem, ele, que era um rico comerciante, então o Malba recebeu uma rica herança e saiu por vários países do mundo, inclusive o Brasil. E ele morreu em combate no ano de 1921, em julho de 1921, numa cidade próxima de Riad. Riad é a capital da Arábia Saudita, lutando para defender a liberdade de uma pequena tribo da Arábia. Então, esta é a história do autor Malbatahan, que nunca existiu. Ele mesmo é um personagem. Então, assim, é um personagem que escreve livros contando histórias de outros personagens. Então, é uma dupla camada de ficção. Então, uma coisa interessante. Hoje, talvez a gente não pense muito sobre isto, mas cada vez mais, e principalmente com as redes sociais, com os youtubers, a gente está virando cada vez mais personagens. Cada vez que você acessa um influencer, ele também é um personagem. E esse personagem, ele não é... acaba sendo diferente porque ele acaba falando de outras pessoas. Por exemplo, vamos pegar a Rita Von Hunt. Ela é um personagem, mas ela não fica falando dela mesma. Procurem, Rita Von Hunt. É uma youtuber muito legal, vocês vão entender quem que é a Rita Von Hunt. E ela explica sobre filosofia, sobre sociologia. Ela é uma pessoa assim, muito interessante, que é um personagem falando sobre outras coisas. Então, assim, a diferença entre a ficção e a realidade se torna cada vez menor. E ele, num certo sentido, ele incorporou a ficção dentro da sua própria realidade. Então, isso é interessante, um contador de história que ele mesmo se transformou na história a ser contada. Esse é uma foto de Júlio César incorporado como Malbatahan. Então, assim, ele não só, ele realmente, e por quase uma década, ninguém sabia que Malbatahan era, de fato, Júlio César de Mello e Souza. Foi uma poetisa que percebeu, que pegou ele no pulo do gato, porque ele escreveu que tinha, o Rudyard Kipling tinha traduzido obras do Malbatahan. Aí ela, que conhecia a obra de Rudyard Kipling, falou, não, isso nunca aconteceu, isso é picaretagem, você está escondendo o jogo. Aí que descobriram que ele era o Malbatahan. Foi uma história bem engraçada e que aconteceu assim. E o Malbatahan recebeu homenagens na Academia Brasileira de Letras, recebeu uma carta do próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu uma carta elogiando o Malbatahan. Então, sim, ele foi uma pessoa importante, que ele tinha muitos amigos importantes. Eu conheci o Irineu Marinho, ele também trabalhou para o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand era o magnata das comunicações na primeira metade do século XX. Ele que trouxe a televisão para o Brasil. E o Malbatahan também trabalhou nos jornais, nos diários associados, que era do Assis Chateaubriand. Então, Júlio César escreveu sob a autoria de Malbatahan em vários jornais do Rio,
E a fé inventou um tradutor fictício. Se você pegar o livro O Homem que Calculava, está escrito traduzido por Breno de Alencar Bianco, que era ele também. O Malva Tarran, o Breno de Alencar Bianco era um outro personagem que era ele mesmo. Então, o Júlio César conseguiu incorporar o seu pseudônimo literário na carteira de identidade. Aqui é a carteira de identidade do Júlio César. Cadê? E aqui está escrito, Malva Tarran, na carteira de identidade. Ele pediu uma autorização especial para o presidente Getúlio Vargas para ter o seu pseudônimo literário incorporado na carteira de identidade. E esse é o livro mais importante dele, publicado em 1937, O Homem Calculável. E eu tenho esta edição. Foi a edição que eu li quando criança. Que orgulho, eu tenho exatamente esse que está aqui. Foi o livro que eu li, um dos primeiros livros que eu li na vida foi esse aqui, do Malva Tarran, O Homem que Calculava, essa edição que é de 1950 e pouco, quer ver? A edição, e 1949, esse livro aqui. Então, não, eu nasci em 49, nasci em 68, então, esse livro já era do meu pai. O Homem que Calculava é um livro interessante. Ele tem essas histórias do Beremiz Samir, mas, então, ele tem muitos problemas, e alguns deles eu vou, talvez, me dedicar a 2 exemplos de problemas aqui. 2 problemas que não são problemas matemáticos reais. E eu vou dizer por quê. Primeiro, aquele mais famoso, que é o problema dos 35 camelos. Então, deixa eu falar o que é o problema dos 35 camelos. Então, o amigo, que é o narrador, e o Beremiz chegaram. Então, ele tinha 35 camelos e 3, o 01, o 02 e o 03, os 3 filhos. Então, o 01 tinha que receber metade desses 35 camelos. O 02, 1/3. E o 03, 1/9. Então, a única coisa matematicamente que existe nesse problema é que 1/2 mais 1/3 mais 1/9 não dá 1. Então, ia sobrar camelo. E, na verdade, se você faz essa conta aqui, dá 17/18. Então, ia sobrar 1/18 dos camelos. Aí, o Beremiz falou para o amigo dele, me empresta o seu camelo. Então, ficou 36 camelos. Então, o cara que ia receber um meio de 35, ele ia receber 17 e uma quebrado. Então, ele vai receber 18. Melhor do que o que ele ia receber. O cara que ia receber 1/3 ia receber o quê? Que 1/3 de 36 é 12, né? Ele ia receber 11 e pouco, vai receber 12. Melhorou, vai receber mais do que era para receber. E o cara que ia receber 1/9 ia receber o quê? 3 e pouco, vai receber 4. Então, você faz a conta, 18 mais 12 dá 34. Opa, mas temos 36 camelos. Bom, um camelo era do amigo dele, e o outro camelo ficou como pagamento pelo trabalho do Beremiz. Então, mas veja que isso é uma coisa de sorte, porque, assim, o pai que foi burro de dividir dessa forma aqui, então, obviamente, isso é um problema que não é um problema matemático verdadeiro. O segundo problema, que também não é um problema matemático verdadeiro, que é uma questão, se você está dentro da ficção, é uma questão de sorte. Se alguém conta essa história para você e pede para você resolver, ele se torna um problema matemático verdadeiro, que é o problema das 5 olhos, das 5 odaliscas. Odalisca é aquela dançarina que dança assim, então assim, o Beremiz, ele queria casar com a filha do rei.
Ele queria casar com a filha do rei, aí o rei falou assim, você só vai casar com a minha filha se você resolver o seguinte problema. Tem 5 odaliscas, elas estão com um véu, a burca, tampando o olho delas, você não via nem o olho da menina. Tem 3 minas de olhos azuis e 2 minas de olhos pretos aqui. Então, 3 azuis, 2 pretos. As minas de olhos azuis sempre dizem mentira. E as minas de olhos pretos sempre dizem a verdade. Esta era a regra. Você, com apenas 3 perguntas, tem que descobrir a cor do olho de todo mundo. Aí ele perguntou para a primeira, e a primeira respondeu numa língua que ele não conhecia. Aí, não, peraí, aí não vale. Eu não entendi o que ela falou. Aí o rei falou assim, não, daqui para frente todo mundo só responde na língua que todo mundo entende. Mas a primeira pergunta você perdeu. Então, ele perdeu a chance com essa aqui. Aí ele perguntou para a segunda, diz aí, o que ela falou? Aí a segunda falou, ela falou que ela tem os olhos azuis. Aí o cara já... Aí chegou para essa aqui, então, segunda pergunta. Aí ele perguntou para a terceira, diz aí, qual que é a cor do olho da primeira e da segunda? Aí falou, a primeira tem olho preto e a segunda tem olho azul. Aí ele falou, bom, então agora eu sei. Então essa aqui também tem olho preto e as 2 têm olhos azuis. Ele matou. Por quê? Tudo por causa desta aqui. Porque ninguém poderia dizer que o olho dela é azul. Porque se ela tivesse olho azul, ela ia mentir. Então ela ia dizer que o olho dela é preto. E se ela tivesse olho preto, ela ia dizer a verdade. Então ela ia dizer que o olho dela é preto. Então ninguém pode dizer em sã consciência que o olho dela mesma é azul. Então quando essa aqui diz que aquela falou que tem olho azul, então esta aqui que tem olho azul. Não tem nem dúvida que essa aqui é que tem olho azul. Beleza. Então tá feito aqui a consideração. Então, com isso, ele já sabia que o olho dessa aqui era azul. Então, para confirmar, ele perguntou para essa. Como ela disse que o olho dessa era azul, então ela estava dizendo a verdade. E como disse que o olho dela era preto, então, quer dizer, essa tinha olho preto, e aí que eu estou falando, que a sorte está aí, porque a primeira tinha olho preto. Porque se acontecesse isto aqui, aí uma das 2 ia ter que ter, ou ia ter isso aqui, ou ia ter isso aqui. Ele nunca ia, quer dizer, ele ia ter 50% de chance de acertar, mas não ia poder acertar. Então, foi uma sorte que ele teve. Agora, se eu contasse essa história e falar assim, depois de ele ter feito essas 3 perguntas, então ele acertou, e perguntasse para qualquer um de vocês qual que é a cor do olho, então aí sim, isso seria um problema matemático real, porque você estaria raciocinando em cima daquela situação que aconteceu, e que você sabe que foi daquele jeito, e aí você poderia raciocinar. Mas naquela situação, ele teve a sorte de perguntar daquela forma, e o olho da primeira ser preto, senão ele poderia ter errado. Então, assim, são questões que a gente às vezes não pensa, que tem tipo uma metalinguagem. Assim, o problema matemático ali dentro da história, aquilo não era um problema matemático real. Foi uma sorte que o personagem teve. Se você está do lado de fora e você lê aquilo e você raciocina sobre aquilo, aquilo se torna um problema matemático real para você. Então, essas são 2 historinhas que eu queria contar a respeito de como que esta história, que tem problemas interessantes, sim, não estou dizendo que é tudo dessa, tem problemas matemáticos reais, sim, aqui nessa história do homem que calculava. Mas, como que eu poderia dizer? Não era talvez esse o objetivo, tanto que a primeira cena do livro, ele encontra o Beremiz Samir abaixado, fazendo conta, ele estava contando não sei o quê, então ele tinha uma capacidade muito rápida de olhar assim e dizer, quantos bancos tem aqui? Ele contava com uma velocidade assombrosa. Tem pessoas que fazem isso, mas você contar coisas,
isso não significa que você tenha uma capacidade matemática avançada. Isso não é isso assim, é bom. Se você sabe fazer isso, você tem uma característica boa, mas não quer dizer que isso te faz um bom matemático. Mesmo fazer conta, tem muitas pessoas que assim, na história que conseguem fazer conta assim, ou então o cara consegue dizer em 22 de abril de 1500, que dia que era? Ah, era uma terça-feira. Então o cara faz imediatamente a conta e te solta o dia da semana que era. É uma conta. O cara consegue fazer aquilo rápido. Isso é uma habilidade. Mas isso não faz... Esta habilidade não faz com que o cara seja realmente um bom matemático. Ser matemático é mais do que simplesmente fazer conta. Eu acho que quem já estuda aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Quem é nosso aluninho sabe que fazer matemática é muito mais do que fazer conta. O Júlio não era um matemático, ele deu aula, inclusive, na Universidade Federal do Rio de Janeiro como professor de matemática, mas ele não pode ser considerado um matemático profissional, não na forma como que nós conhecemos o matemático. Certamente ele não tinha um perfil de passar meses pensando num problema que só ele entendia. Não era essa a vibe dele. Não era para isso que ele gostava de matemática. E, assim, o matemático profissional tem outras habilidades e outros tipos, e muitas vezes o cara pode ser um excelente matemático e não ser um bom comunicador de matemática, não ser um bom professor de matemática, não saber explicar aquilo que ele sabe fazer muito bem. E vice-versa. Tem caras que são excelentes professores de matemática, sabem explicar muito bem, sabem passar muito bem a sua mensagem e talvez nunca vão ser, e nem queiram, nem almejem isso, serem matemáticos no sentido de um matemático profissional, como a gente entende, que faz matemática como seu ofício. Então, esse era o Malba-Tahan. E também, assim, como escritor, eu ia falar uma coisa que talvez assim choque vocês, mas o Malba-Tahan era um homem do seu tempo. Ele usava uma nomenclatura, ele usava expressões, ele usava palavras que atualmente podem até parecer meio politicamente incorretos. Certamente ele seria um autor que seria cancelado nas redes sociais no dia de hoje, assim como Monteiro Lobato, assim, é um autor que hoje é cancelado porque ele trazia expressões que são racistas ou preconceituosas no seu livro. Isso também acontece no Malba-Tahan, não vamos esconder o sol com a peneira. O Malba-Tahan era um homem da sua época, então a forma com que ele se expressava, a forma com que ele se referia a algumas coisas, principalmente em relação a questões raciais ou outras coisas assim, podem hoje parecer, para o gosto do homem contemporâneo, das pessoas que vivem aqui, não muito apropriadas, o jeito que ele escrevia. Então, esse é o Malba-Tahan. Mas, até a sua morte, ele se dedicou intensamente à didática da matemática. Ele proferiu muitos cursos de formação de professores. Então, ele sempre se preocupava com o ensino da matemática e o ensino principalmente usando o contar histórias como uma forma, como uma ferramenta de ensinar matemática. Também eu gastei um tempo ouvindo, tem uma palestra no site do Malba-Tahan, tem uma entrevista de 1973 com ele. Então aí essa coisa de, se você ouvir, tem umas que você tem até que pular porque é meio pesado, assim, o jeito que ele falava sobre certas coisas assim, pode passar assim batido, porque assim, às vezes você ouvia assim, até dói o ouvido. Mas uma coisa que ele falava assim, porque o ensino da matemática hoje é igual que ensinava quando eu era aluno na escola em 1909. E até hoje a gente faz isso, a gente dá aula com quadro negro, com giz, a gente ensina matemática assim, pode ser inadequado? Pode, certamente se ele vivesse na nossa época, ele ia ser apaixonado por tecnologias, por ensino usando tecnologias, computador, isso certamente, mas ele tinha a metodologia que ele inventou lá, que chamava metodologia dos jograis, eu falei,
também não ia dar certo, assim, também não rolaria. Então, mas, de qualquer forma, ele deixou o seu legado. A vida humilde, a humilde tarefa de ser, sobretudo, um grande contador de histórias. Termino aqui com uma última frase do livro O Homem que Calculava. E aqui termino, sem fórmulas e sem números, a história simples da vida do homem que calculava. Muito obrigado a todos pela atenção.